Meus diletos irmãos e amigos, é com muito prazer e alegria que eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que a graça de Deus alcance neste instante o seu coração, a sua alma, a sua mente, e que a bênção de Deus seja nessa tarde derramada de modo abundante sobre a sua vida, em nome de Jesus. Sou grato a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de estarmos nesse instante aqui para proclamar o seu santo e bendito Evangelho. Quero cumprimentar você que está perto, que está longe, que a bênção de Deus alcance a sua vida nessa tarde. Já ouvimos louvores que tocaram a nossa alma, louvores que falaram de uma maneira muito profunda aos nossos corações, mas eu tenho certeza que Deus continuará falando através da sua bendita palavra, pois a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito do homem, aonde nenhuma tecnologia pode chegar. A palavra de Deus, ela chega, porque ela é viva e é eficaz. Além de penetrar, ela produz uma eficácia na nossa alma, no nosso ser, de modo que nós somos fortalecidos por sua palavra. Para tanto, queridos, eu quero nessa tarde compartilhar um verso na palavra de Deus, registrado por Lucas, no capítulo 23, e o versículo de número 43. A palavra de Deus que nos diz: e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Queridos irmãos ouvintes da palavra de Deus, acabo de ler um verso que pertence ao texto da narrativa da crucificação de Jesus. E este texto nos remete ao primeiro século, quando naquele tempo Roma é quem dominava o mundo, e a região em que Jesus está aqui inserido, região da Palestina, Jerusalém especificamente, estava sob a jurisdição do Império Romano. E diz-nos a palavra de Deus e a história que naquele tempo os criminosos eram pegos e a eles era aplicada a morte por execução, a crucificação. Era a pena capital para criminosos de alta periculosidade. E Jesus aqui aparece neste cenário acusado de uma maneira injusta, obviamente, e condenado à morte, e morte de cruz. Naqueles dias era comum se crucificar as pessoas fora dos muros das cidades. E Jesus ali é levado para fora de Jerusalém, exatamente para um local chamado Calvário ou Caveira. E ali, o local da execução, diz a palavra de Deus, que com ele também vai dois homens que foram também condenados à crucificação. A Bíblia conta-nos que quando Jesus foi erguido na cruz do Calvário, dois homens também foram levantados ali, crucificados juntamente com Jesus. O texto é categórico em dizer que um foi posto à direita e o outro à esquerda. O fato é, queridos, que os três estavam naquele momento sendo executados, pregados, os seus pés com pregos e mãos estavam pendurados em um madeiro à cruz. E todos os três estavam ali agonizando, morrendo instantaneamente, aquela horrenda morte de cruz. E a palavra de Deus diz-nos claramente, queridos, que um daqueles homens que estavam ali começou a blasfemar de Jesus e dizer: se tu és o Filho de Deus, se tu és aquele que as profecias apontavam, desce dessa cruz e tira-nos. A agonia era tão grande que aquele homem pensou apenas em sair daquele lugar, daquela situação,
aleluia, ser liberto daquele momento de morte. E foi exatamente no momento da última hora daqueles homens que eles encontraram a Jesus. Eles não tiveram a oportunidade que você está tendo neste momento de ouvir falar de Jesus, mas tiveram um encontro com Cristo, não no mar da Galileia, quando Cristo pregava e anunciava o evangelho da salvação, mas tiveram um encontro marcado com Jesus na cruz do Calvário, e ali eles tiveram o mesmo sentimento de dor que Jesus estava sentindo. O primeiro homem se manifesta dizendo: tira-nos daqui, nos liberta desta agonia. Ele pensava apenas em viver, continuar vivendo aqui neste mundo, pois este mundo é um mundo passageiro, é um mundo transitório, é um mundo efêmero. Tudo aqui passa, tudo aqui se acaba. Aleluia, a fama, ela surge, mas um dia acaba. O dinheiro surge também, mas acaba. Tudo é passageiro neste mundo. Ninguém consegue viver eternamente aqui, pois a todos os homens está imposta a morte. Todos um dia teremos que morrer, todos um dia teremos que partir desta vida e abandonar este mundo. E aquele homem pensava então em continuar a viver aqui, de modo que ele foi levado a blasfemar, dizer: se tu és realmente o Cristo, então liberta-nos desta cruz, tira nós também. Se tu és verdadeiramente o Cristo, então desce desta cruz e salva-nos a nós também. Mas quando este homem conclui a sua manifestação na cruz do Calvário, o outro homem que estava também crucificado ali, ele tem uma reação absolutamente oposta àquela que o primeiro homem teve. E este homem começa agora a repreender aquele outro que estava sendo crucificado, dizendo: tu não temes a Deus ainda? Este homem, ele é inocente. Nós estamos aqui porque merecemos. Nós fizemos aquilo que verdadeiramente a execução está imposta, mas este homem, ele é inocente. Aleluia. Este homem, ele é inocente. Aquele homem reconhece que Jesus estava ali de uma maneira que os homens queriam, de modo que ele foi injustiçado, mas só Deus sabe, e nós sabemos pela sua palavra que era necessário o Cristo padecer, o Cristo morrer por nós. Saiba que Jesus morreu a sua morte, ele morreu por você primeiro do que você mesmo, para te garantir a salvação eterna. Somente Jesus pode garantir salvação eterna para o homem, pois nele se encontra a salvação bendita. Glorificado seja o nome de Jesus. E aquele homem reconheceu, mesmo nos últimos momentos da sua vida, que Jesus estava ali de modo injusto. Ele reconhece o seu pecado, dizendo: nós realmente o que fizemos, merecemos estar aqui. Ele reconhece e se arrepende daquilo que fez. E naquele momento, depois desta visão que este homem teve, o entendimento e a compreensão que ele teve a respeito de Jesus, não ficou apenas nisso, pois ele entendeu além daquele momento. Ele se dirige a Jesus naquele instante e olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Perceba que aquele homem não queria descer da cruz como o primeiro queria. Ele não queria meramente continuar aqui neste mundo, continuar a vida neste mundo, mas ele viu, entendeu que Jesus, o que Jesus tinha a lhe oferecer, estava além deste mundo. Aleluia. O que Jesus tinha a oferecer
a ele naquele momento e a todos os homens em todos os tempos, em todas as épocas, está além deste mundo passageiro. Tudo aqui vai passar um dia, mas o que Jesus te oferece nesta tarde é de duração eterna. Jesus, ele quer te dar aquilo que ninguém nem nada pode te dar aqui neste mundo, que é a vida eterna com Deus nos céus. Somente Jesus pode te oferecer, pois os homens te oferecem muitas coisas. Os homens oferecem paz neste mundo, os homens fazem tantas promessas, mas as promessas se restringem apenas a este mundo passageiro. Aleluia. Mas o que Jesus tem a te oferecer está além deste mundo, é a vida eterna para a glória santa de Deus. Aleluia! Oh, aleluia! Somente Jesus pode te oferecer vida eterna. Somente aqui nesta tarde você pode receber a vida eterna, porque Cristo subiu no madeiro do Calvário para abrir os portais eternos e garantir a liberdade para eu e você entrarmos. Mas para tanto é necessário fazer como aquele homem, reconhecer os seus pecados, se arrepender e entregar a sua vida a Cristo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Jesus. Aquele homem fala com Jesus e pede apenas, faz um pedido. Ele poderia fazer um outro, mas a Bíblia diz que ele faz apenas um pedido a Jesus. E o pedido dele é: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui fica muito claro que aquele homem compreendia verdadeiramente quem era Jesus. Ele sabia o que Jesus poderia lhe oferecer. Glória a Jesus. Ele sabia que o reino de Jesus não era deste mundo efêmero, mas sabia que o reino de Jesus era nas regiões da imortalidade. Ele tinha convicções de quem realmente era Jesus, porque o pedido que ele faz é embasado em uma fé profunda na pessoa bendita de Jesus. E o seu pedido foi um pedido que transcende o mundo físico e material. Quando ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que Jesus iria morrer, bem como ele também. Mas ele sabia que Jesus ia entrar no reino celestial, no reino eterno. E ele pede exatamente aquilo que estava dentro do contexto da ascensão de Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O primeiro homem blasfema contra Jesus e pede para Jesus tirar eles daquela situação. Jesus não responde absolutamente nada. Mas o segundo homem, quando faz um pedido a Jesus, Jesus se dirige a ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus atende prontamente o pedido daquele homem e lhe garante o acesso à entrada no reino celestial. Glória a Deus. Perceba a ternura de Jesus naquele momento. Jesus estava agonizando, estava em uma situação extremamente pior do que os outros, porque antes dele ser crucificado, ele foi açoitado, foi ferido, foi machucado pelos soldados romanos. Então Jesus estava de uma maneira mais terrível naquela cruz, estava sofrendo muito mais do que os outros homens. Jesus poderia não responder, mas naquele momento Jesus disse e atendeu o pedido daquele homem, dizendo: hoje mesmo tu não estarás lá no paraíso, e nem tampouco com os anjos, você vai estar comigo no paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Jesus
Ele deu a oportunidade àquele homem no último momento da sua vida. Se você que me ouve nesse instante está passando por uma situação difícil, está nos últimos dias, horas da sua vida, Jesus te garante nesta tarde o acesso e a entrada no reino celestial. Mas para tanto você precisa entregar-se a Ele, confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e você será salvo por Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, Ele está disposto e pronto a te salvar em qualquer momento da sua vida. Não importa se você está neste instante tendo os benefícios aqui neste mundo, aleluia, ou está em uma condição miserável. Jesus, Ele quer te salvar. O maior interesse de Deus por você foi evidenciado no Calvário. Não existe, meu querido, minha querida, ninguém mais interessado em você do que Deus, de modo que Deus deu o seu único filho para morrer por você. Só Deus tem um interesse maior por você. Por mais que você não compreenda isso, por mais que você não entenda, mas Deus tem mais interesse em você do que você mesmo. Somente Deus tem um interesse de maneira incondicional por você. E nesta tarde, Ele demonstra esse interesse, aleluia, te oferecendo aquilo que ninguém pode oferecer, que é a salvação em Cristo e a vida eterna com Ele. Jesus é a salvação do mundo. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, amigos, ouvintes da palavra de Deus, Jesus nesta tarde, Ele quer perdoar os teus pecados, escrever o teu nome no livro da vida e te levar para os céus. O que será de você após a morte? Aleluia. Saiba que após a morte, aleluia, o homem continua existindo, bem como a mulher. A palavra de Deus é clara e específica em dizer que existe sim vida após a morte. Jesus é o maior exemplo disso. Ele morreu crucificado, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu e está vivo para todos sempre. Aleluia. Ele é a primícia dos que dormem. Jesus está vivo. Nós não estamos aqui nesta tarde falando de um líder religioso que morreu e se encontra num sepulcro. Nós estamos falando de um Jesus que está vivo para todos sempre. E Ele quer salvar a sua vida. Glória a Deus. Ele quer mudar o quadro da sua história. Somente Jesus pode fazer isso. Somente Jesus pode mudar a sua situação. Somente Jesus pode tirar você de um quadro de derrota e te dar um quadro de vitória. Somente Jesus pode tirar você da maldição e colocar na bênção, tirar das trevas e colocar na luz. Somente Jesus pode fazer isso. E Ele quer fazer isso. A vontade de Deus está sendo proclamada aqui nesta tarde. E a vontade de Deus é que você seja salvo, é que você seja liberto pelo poder que há na cruz do Calvário. Jesus é a solução para a tua vida. Glória a Deus. Mas o que será de você após a morte? A morte, queridos irmãos e amigos, é algo que, de certa forma, traz um temor aos homens. Porque para muitos a morte é o fim de tudo. Muitos
desejariam viver aqui para sempre, mas isto não é possível. Todos um dia terá que partir dessa vida. É verdade. E quando você partir deste mundo, para onde você vai? Aleluia, glória. Qual será o teu destino? Há muitas pessoas que costumam dizer, só Deus sabe, mas Ele te dá a oportunidade de você saber para onde você está indo. A nossa vida aqui é uma jornada, e nós estamos caminhando em uma direção Glória específica, a Deus, que é o aleluia. futuro. Nós estamos vivendo em direção ao futuro. Ninguém existe em direção ao passado. Todos nós existimos em direção ao futuro. E este futuro culminará na morte e na nossa passagem para o mundo espiritual. E quando você chegar lá do outro lado, o que será da tua vida? Quem estará lá do outro lado? Pergunte-se nesta tarde, quem estará do outro lado? Como será do outro lado? Eu quero lhe dizer, com base na palavra de Deus, que após a morte, diz a palavra de Deus, que segue-se ao juízo de Deus. Se você hoje decide se entregar a Cristo, após a sua morte, você Aleluia. será recebido pelo próprio Jesus no reino celestial. Mas caso isso não ocorra, você será destinado a um outro lugar distante de Deus. Mas a vontade de Deus para você é que após a morte você seja recebido nos céus por Ele. Esta é a vontade de Deus. Mas a escolha é sua. Você tem o livre arbítrio. Você tem o poder de escolher para onde quer ir. Aleluia. E Deus respeita isso. Deus respeita o livre-arbítrio do homem, de modo que Ele não obriga ninguém a aceitar o seu Filho Jesus. É verdade, Deus. Ele apenas oferece, como está fazendo aqui hoje. Ele apenas proclama a sua vontade através do Evangelho, através da sua palavra. E a vontade dele é que você seja salvo. Glória a Deus. Então entregue a sua vida a Jesus nesta tarde. Abra o seu coração para Jesus nesta tarde. Abra a sua alma nesta tarde para Jesus, pois Ele quer fazer morada na sua vida. Ele quer te dar esperança. Ele quer te dar aquilo que o mundo não consegue te dar. Ele quer te dar uma nova expectativa de vida, porque somente Ele pode fazer isso. Os homens da atualidade estão vivendo sem expectativas para o dia de amanhã, sem saber o que vai fazer, o que vai acontecer. Mas aquele que é salvo em Jesus, aleluia, descansa nos braços de Jesus, porque sabe que Jesus está cuidando dele. Mesmo nos momentos difíceis das nossas vidas, Jesus cuida de nós. Então, queridos, neste momento você está tendo uma oportunidade singular, que é de receber a salvação na pessoa bendita de Jesus. Eu creio que logo mais será feito um convite para você. Convite este que não é para você ir para um local de reuniões específicas apenas, mas é para você morar no céu. Deus, e isso aleluia. depende exclusivamente de você. Jesus já garantiu a salvação, mas se você não quiser, você não receberá. A salvação, de certa forma, está relacionada ao livre-arbítrio do homem, ou seja, a livre escolha do homem.
Se você quiser, Glória a nesta Deus. tarde, Jesus te dá a salvação. Portanto, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Quero desde já agradecer a você por sua atenção, preciosa atenção. Que Deus cubra você com as suas bênçãos. E se você quiser aceitar Jesus nesta tarde, venha até aqui para que possamos orar por você. Não importa a sua situação, sua condição moral, física, Jesus, Ele está com os braços abertos para te salvar. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele aceita pessoas de qualquer etnia, de qualquer raça, de qualquer língua. Jesus está aqui de braços abertos para te receber. Portanto, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te proporcione mais oportunidades em nome de Jesus. Oh, glória! Palavra poderosa da parte de Deus para os nossos corações. Queridos irmãos e amigos, estaremos nesse instante com o nosso coração regozijante de alegria, finalizando este trabalho para o louvor e a glória do nome de Jesus. E para tanto estaremos orando nesse instante. E eu quero convidar você para que possa comigo fechar os olhos e falar com Deus nesse instante. Oremos. Pai celestial, Senhor dos céus e da terra, a Ti pertence a soberania, o poder, o domínio, a majestade, de eternidade a eternidade. Deus, neste momento, eu quero lhe apresentar todos aqueles que receberam um folheto, que ouviram a Tua palavra, que receberam oração. Deus, que Tua bênção seja derramada de uma maneira muito abundante sobre todos. Pai celeste, eu lhe peço, aleluia, em favor daqueles que estão